Olá, meus amigos, mais uma vez estou aqui para gravar o vídeo. Eu quero agradecer muito a você, meu irmão, minha irmã, né? Como falei no vídeo de quarta-feira, eu estava bem disposto, né? De segunda para terça, eu fui dormir com a decisão tomada de não mais fazer vídeo, porque eu estava vendo que minha situação estava sendo perdida. Eu não estava assim, não é que eu queira ser bajulado, não entendam isso. É porque eu quero que o pessoal compreenda, veja a minha mensagem, porque as pessoas da minha família só criticam, elas não têm um elogio, elas não assistem aos meus vídeos, isso dá um desânimo, né? Você vê que eu estou jogando água no barbante, né? E não tem resultado. Mas quando eu estava hoje, assim, saí do almoço, tem um aviso lá no YouTube, né? Mais uma inscrita. Eu fui ver, o nome dela é Patrícia Reis. Patrícia, mais uma vez eu lhe agradeci quarta-feira, estou lhe agradecendo hoje, sexta. Porque é para essas pessoas que meu trabalho, meu enfoque. Eu preciso, né? Como as igrejas evangélicas usam muito, tem uma amiga minha que é evangélica, diz: hoje eu ganhei uma alma para Cristo, porque eu converti uma pessoa para a minha igreja. Oh, que bom, né? Eu acho que eu tenho que conquistar as almas para a sabedoria. Obviamente que você levando conhecimento, levando informações, você também ganha essa pessoa para Deus, porque só tem um caminho que nos leva a Deus. É o caminho da caridade, o caminho do perdão e o caminho de amar uns aos outros, como Deus nos ensina. Se eu não amo o meu próximo, eu não tenho como chegar ao caminho de Deus. Eu posso ir para a igreja evangélica, para a Umbanda, para o Candomblé, para o Espiritismo, que não é uma religião e não tem igreja, né? E outras denominações também, e daí outras igrejas neopentecostais que não chamam de igreja nem de templo, mas não vamos deixar isso de lado. Meu assunto hoje não é religião. Então, o que acontece? A gente precisa ter várias maneiras. Então, edição de pessoas assim como essa moça que se inscreveu no meu canal sem um mínimo interesse, sem me conhecer, mas porque ela gostou do meu conteúdo. Então eu tenho que agradecer a Deus, né, por encontrar pessoas nesse caminho. Então eu resolvi, né, de repente estou até de camisa, não estou de camisa social, não me preparei, porque eu estava decidido a não gravar esse vídeo hoje, terça-feira, que eu estou gravando dia 23 de maio de 2025. Esse vídeo, um vai ao ar amanhã na quarta-feira, que já gravei, e o outro, e esse que eu estou fazendo, vai ao ar na sexta-feira. Eu ainda não sei fazer, né, um vídeo ao vivo, mas eu quero aprender. Aqui em Santa Cruz eu tenho dificuldade de achar um técnico, né, para me ensinar como desenvolver o meu YouTube, mas tudo bem, eu estudo no seu momento. Bom, gente, sexta-feira eu podia falar de um problema ameno, mas não tem, né? Nós estamos envolvidos ainda com questão que foi o tema já muito cansado, que é a questão da discriminação, né, com relação ao nosso jogador lá na Espanha, mas a gente tem também, a gente vislumbra já um conflito, né, uma crise no governo Lula, que sabiamente, né, quando ele contratou a ministra, esqueci o nome dela, do Meio Ambiente, Marina Silva, para empreendermos assim, o Ministério do Meio Ambiente, ele teria problemas. Essa polêmica da mineração, veja bem, a gente tem que entender, eu trabalhei 15 anos numa empresa de mineração e posso ser testemunho que desde 1980 que a gente já tinha geólogo, principalmente meu amigo saudoso Alexandre de Souza, né, que foi um geólogo de grande nome e tinha uma preocupação muito grande com o Brasil, era um brasileiro que amava o Brasil, que tinha um carinho pelo Brasil, e a preocupação dele era o meio ambiente, a mineração e o meio ambiente. Isso quando ninguém se falava de meio ambiente no Brasil, as empresas de mineração já estavam preocupadas. Agora, quando fala empresa de mineração, fala empresas de minerações sérias. Quando eu falo empresários no Brasil, eu preciso falar de empresários sérios. Agora, empresários garimpeiros, esses não, esses são lixo. Aí tem que, tá? Essa questão do meio ambiente, da pesquisa, do petróleo, da Petrobras, né, na foz do Rio Amazonas, que a Marina está se colocando contra, sem dúvida nenhuma será o primeiro embate que parece que o Lula vai decidir contra a Marina, né? Pelo que ele disse lá, pela entrevista que ele deu no conceito lá no Japão ainda, lá quando ele foi ao G7,
ele disse assim, olha, é preciso de estudar, porque é 570 quilômetros, 570 quilômetros, é no mar, é a plataforma, né? Não vou entrar em direito internacional agora, não, mas você sabe que é a plataforma, né? É o direito que o Brasil tem, o pré-sal, né? Dentro dessa plataforma tem o pré-sal, que é a solução, né? A pré-sal, porque o petróleo está, né, superposto. Tem a rocha, tem o sal, tem o petróleo e outro sal e a outra rocha. Aí não vou entrar em águas profundas, que seria o direito internacional, não é o meu objetivo. A minha preocupação é o seguinte: com respeito, com fiscalização, com seriedade, você pode fazer qualquer empreendimento em qualquer lugar, você respeita o meio ambiente, né? A Petrobras, por ser a maior empresa de petróleo do Brasil, por ter o principal acionista, que é a União, é quem garante a seriedade da administração da Petrobras, está na mão do governo. Tanto é que é o presidente da República que indica o presidente da Petrobras. Então não tem como eu ficar contra a Petrobras, porque eu tenho certeza que a Petrobras vai assumir compromissos tanto com a sociedade brasileira como o governo federal e fará uma pesquisa honesta e vai encontrar solução para o meio, não degradar o meio ambiente. Caso degrade, que faz chamado risco, né? O risco do negócio, o risco aleatório, nós temos uma legislação, com todo respeito ao mundo, nós temos uma legislação sobre meio ambiente, uma das mais modernas do mundo. Né? Você está no artigo 225 da Constituição, não deixa dúvida sobre isso. Né? Eu posso até ler aqui o artigo 225, fora outras leis, né, que nós temos. Então a gente tem aqui no artigo, deixa eu lá, é muito importante que a gente tenha essa concepção para não ficar, né? Porque eu acho que a posição de Marina, eu tenho um respeito, mas a Marina ela tá muito focada, como ela era muito respeitada no exterior, ela tá com base provavelmente com o pessoal do Greenpeace, e o Greenpeace vai até o hino nacional, eles não querem compromisso. O Greenpeace, essas ONGs internacionais, elas não querem compromisso com nenhum país, eles querem compromisso com elas. Essas organizações internacionais, elas põem uma sede lá na Alemanha, ou na Suíça, ou na Inglaterra, e criar problema para o mundo. E eu lamento a Marina Silva, ela é conservadora nesse sentido, eu acho que ela vai perder, né, para essa batalha. Agora, é preciso sim a cobrar, né, da Petrobras e do governo Lula, caso ele decida sobre essa decisão de permitir, né, de autorizar que a Petrobras faça esse tipo de pesquisa, que haja fiscalização. Porque a Vale do Rio Doce, quando teve aquele caso lá, 2019, parece 2016, 2019, com o arrombamento daquelas barragens, aquilo ali foi negligência do Estado. O Ministério das Minas e Energia fez ouvidos moucos e olhos cegos. O Departamento Nacional de Produção Mineral não olhou porque não quis. Tem que fiscalizar. Ele sabia que aquele tanque, aquela barragem, tinha ultrapassado a capacidade. Porque tem como eles fazer. Agora, amigo indica o amigo indica o amigo. Esse é o problema do Brasil. Fica amiguinho e se esquece de cumprir o básico. Então, as barragens arrombaram. Aquilo ali foi negligência. Mas a Vale do Rio Doce. Não, é negligência, tanto do governo quanto da própria Vale do Rio Doce. E a legislação do meio ambiente, ela culpa os dois. A União, por omissão, ela tem a obrigação de assumir os danos, indenizar os danos materiais, os danos coletivos e os danos pessoais e morais daquelas pessoas. A União também tem que estar na ação, porque a União foi omissa. Assim como os municípios são omissos quando eles não tratam esgoto. Por exemplo, aqui no município de Santa Cruz de Capibaribe, o Rio Capibaribe é um lixo que as prefeituras deixam jogar lá dentro. Então, devia haver uma lei, a lei existe, né? Mas o Ministério Público, o secretário de Defesa Social de Pernambuco, ingressar com ação contra esses municípios para que os municípios despoluíssem os rios, para não causar danos ambientais. O nosso Rio Capibaribe é um rio vital para o meio ambiente e está abandonado de lixo. Em Toritama, jogando esgoto, jogando tinta de tecido, lavanderias clandestinas, que o governo faz ouvidos moucos. O governo não fiscaliza. Eu sei que eu estou correndo o risco de falar isso,
Mas é uma realidade. Então a gente precisa, antes de ficar contra a Petrobras, parar de pesquisar, parar de gerar receita para o país, parar de gerar tributos para o país, simplesmente por um saudosismo, por um romantismo. Como Lula, eu não concordo, vocês já viram que eu não sou o concordante de Lula, mas o Lula disse, a Petrobras não é para ser guardada, as pessoas que, a mata amazônica não é para ser preservada, não, as pessoas que moram lá no Amazonas também têm direito a ter as mesmas coisas que as outras pessoas têm. Então o pessoal, não é porque eles moram lá no Amazonas que a gente vai proibir ele de ter a vaca, vamos proibir de plantar, porque não pode derrubar uma... Gente, é tudo uma questão de respeito. Eu tenho certeza que será melhor a Petrobras ficar naquela região, ela terá mais condições de chamar, de gritar, de atentar, né, contra os garimpeiros clandestinos, contra os ladrões da fauna, né, de planta, de aves, enfim, da fauna e da flora. Eu acho que, porque eles vão fazer um aeroporto, vão fazer um heliporto numa tribo indígena. Gente, por favor, não vamos meter. Os índios, eles sabem, eles passam 300 aviões por cima deles voando. Eu sei que um heliporto, um aeroporto perto de uma casa, não é bom, mas tem engenharia para isso. Antes de ser contra, vamos trabalhar de forma correta, de forma sem política, sem saudosismo. Eu acho que a Marina Silva está errada. Eu discordo de Marina Silva quando ela está batendo, vamos dizer assim, fazendo questão de proibir, né, de não permitir que a Petrobras faça exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Eu, pelo contrário, eu sou a favor porque tenho consciência de que se houver fiscalização do Estado, se houver boa vontade da Petrobras, ela vai extrair petróleo e não vai causar dano ambiental. Caso cause, por isso existe o chamado royalty. O que são os royalties? Os royalties são as contribuições financeiras que os estados, rios, municípios recebem pelos danos ambientais que a mineração ou as empresas de petróleo praticam, né? Então a gente precisa de trabalhar com seriedade. O Brasil precisa de seriedade. O Brasil precisa de fazer, a gente precisa de fazer política. Mas eu não posso simplesmente dizer, eu não quero isso porque não quero. Não, a gente tem que... A ciência nos permite, a legislação nos permite que o Brasil explore as suas potencialidades com respeito, com dignidade, trazendo benefício para o nosso povo. Então, eu não sou um defensor da Petrobras, eu acho que a Petrobras, para mim, tinha que ser privatizada, mas com certeza não será no governo Lula, mas tudo bem. Mas eu não posso negar que a Petrobras faça as suas descobertas, faça as suas pesquisas. Eu quero desejar à Petrobras sucesso. Que a Petrobras, sendo bem sucedida, a Petrobras corresponde, se eu não estiver errado, a 5% do PIB. É uma empresa que tem que ser respeitada e tem que ser bem tratada e bem administrada, né? Que o governo Lula não coloque lá os famosos, os generosos, eu esqueci o nome daquele, dos diretores lá que foram lá só para se lucupletar, para desviar a verba, para subfaturar, né? Que a Petrobras não sirva como serviu aquela companhia, acho que era do grupo Petrobras, que agora levou o presidente Collor, já está com voto, maioria formada no Supremo Tribunal Federal, condenando pelo falcatrua que ele cometeu, por crimes que ele cometeu lá. Acho que era uma empresa ligada. Se não for, você me desculpe, a empresa que Collor deu o desfalque. O que a Petrobras precisa é de transparência, o governo precisa de honestidade e precisa de ser tecnologia e boa fiscalização. A Marina Silva, Marina, eu sou seu fã, não fique chateada com minha crítica. Descanse, cobre pesquisa, cobre fiscalização, mas permita que a Petrobras explore os poços de petróleo a 550, 530 quilômetros lá do Rio, da foz do Amazonas. Se eu causar algum dano, tem reparo, né? Agora não pode abandonar e deixar abandonar. Os garimpeiros tomaram conta da Amazônia, esses são os piores. E eu não vi até agora a dona Marina Silva fazer nada contra eles. O nosso exército está em Brasília tentando dar golpe. Né? Como fizeram agora no dia 8 de janeiro. Cadê a nossa força militar que não está na Amazônia prendendo garimpeiro e traficante de droga, traficante de animais, de árvores? A gente precisa combater os navios de madeira clandestino. Isso que está acontecendo. Os caminhões. Cadê a fiscalização? Vamos sair do disse-me-disse. Os gabinetes de Brasília são maravilhosos.
mas o Brasil precisa botar o pé no chão, os ministros têm que botar o pé no chão e andar pelo país afora, conhecer a realidade. Não adianta ficar em Brasília só sonhando. O Greenpeace, essas ONGs internacionais, ao invés de ajudar, elas atrapalham, porque elas não pagam imposto aqui dentro, elas levam recursos nossos e ficam infernizando o governo, criando caos na América Latina inteira e possivelmente na Europa, desestabilizando a nossa região, criando caos, porque elas têm, tudo bem, a Greenpeace tem todo o direito lá de fazer o que ela quiser sobre o meio ambiente. Agora, deixe que o Brasil cuide do seu meio ambiente. O Brasil tem uma das melhores legislações do mundo, basta cumprir. Se é o Brasil cumprir as leis que tem sobre o meio ambiente, o Código de Mineração, todas essas estruturas, é uma das melhores leis do mundo. Então, se a Petrobras for fiscalizada e tiver transparência, não precisa do Greenpeace ser contra, porque vai dar certo e a Petrobras vai ganhar dinheiro, vai gerar emprego e vai pagar mais tributo, fazendo com que o nosso país possa investir em educação. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Tu faz isso sem escrever. Faço.